Olá, sejam muito bem-vindos a um Muito Além de um Projeto, mais um podcast do Sala de Arquitetos. Hoje vamos falar sobre marcenaria e como projetar a visão de futuro. Eu sou Daniel Pontalti, do Sala de Arquitetos, e hoje, nesse episódio, a gente está recebendo a arquiteta Tatiana Biffi, a Larissa Canopy e o Eduardo Casagrande. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho aí, começando pelo Edu. Beleza, então prazer pessoal, meu nome é Eduardo Casagrande, eu sou um dos gestores da Promóvel, que é uma empresa aqui de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, que atua no segmento moveleiro. A gente fornece matéria-prima, produtos para fabricação de imóveis, para marcenaria e fábricas de imóveis. Então, prazer. Tati? Bom, eu sou a Tatiana Biffi, eu sou arquiteta há muitos anos, faço parte do Sala de Arquitetos desde o início, trabalho com interiores, residencial e comercial, trabalho junto com meu marido e a gente junto tem um escritório que tenta facilitar a vida do cliente. Larissa. Olá, então eu sou a Larissa Canopy, eu sou arquiteta, também sou associada do Sala de Arquitetos, tenho meu escritório, a Reva Arquitetura, e o escritório também trabalha com a parte de arquitetura e interiores. Então vamos lá, vamos ao tema. Por trás de cada móvel bem executado, existe um bom projeto e uma marcenaria preparada para interpretá-lo. Hoje vamos falar sobre como os arquitetos e marceneiros podem construir uma relação mais técnica, eficiente e criativa. Vamos discutir tendências, limites construtivos, materiais, sistemas de ferragens e o papel da tecnologia no futuro da marcenaria sob medida. Esse episódio quem está patrocinando é a Promóvel, especialista em soluções para móveis. A Promóvel oferece ferragens, chapas, ferramentas e serviços personalizados para marcenarias, arquitetos e designers. Com unidades na Serra Gaúcha, a marca apoia a criação de projetos funcionais, seguros e bem acabados. Conheça mais sobre a Promóvel no promovel.com.br ou no Instagram, @promovelredpro. Então vamos lá, gente. Olha só, o que eu queria perguntar para a Tati, então, em primeira mão, né? Pessoa mais experiente aqui do grupo e que eu considero uma baita arquiteta. Eu gostaria de saber qual que é o movimento e o que tu vê de mais difícil em trabalhar com a marcenaria de hoje e a marcenaria de antigamente. Como é que tu vê essa evolução ou... Adorei o antigamente. O que eu acho mais difícil, eu acho que as coisas evoluíram muito. A gente tem uma proximidade que não... Há um tempo atrás, que já faz bastante tempo, se a gente quisesse discutir um trabalho, a gente teria que estar ao vivo com a pessoa, porque tu não tinha nem como transferir uma imagem, né? Então, era muito mais complicado. Mas eu acho que o fazer marcenaria está se extinguindo. A gente tem grandes montadores de imóveis, mas marceneiros que entendam o complexo da coisa, eu acho que está se perdendo. Então, isso é meio que complicado, porque como evolui a tecnologia, ao mesmo tempo a mão de obra parece que não acompanha em geral. Não estou dizendo que não tem ótimos profissionais, mas é um fazer que está se perdendo. Eu lembro que a gente teve uma conversa até com o teu esposo e ele conversou, a gente, né, na época estava prestando serviços e ele disse, nossa, vocês imprimiram as plantas no tamanho certo, né? Vocês plotaram as imagens, então... O que te pareceria normal, né? O básico do básico está se perdendo, né? Eu acho que esse é o maior problema que a gente está tendo hoje em dia. E a Larissa, eu vejo também que você faz muito projeto de interiores, a gente acompanha nas redes, não te conheço tanto pessoalmente, mas como é que tu vê essa evolução? Como é que tá o contato com os marceneiros? O que tu vê, por exemplo, de melhorias, talvez tratar com uma loja ou com um marceneiro? Onde que tá pegando aí o problema do dia a dia? Bom, eu sou da nova geração de arquitetos, né? Então, já não peguei tanto essa marcenaria mais antiga, essa questão do não ter tanto contato, né? A internet, ela facilita muito.
Mas eu vejo muito também que, às vezes, também tem uma falta de leitura de projeto por conta dessa facilidade da comunicação. Então, às vezes, tu acaba, em vez de olhar o projeto, ter essa leitura, imprimir o projeto, como tu comentou, é mais fácil chamar no WhatsApp e pedir, né? Então, eu acho que tem os dois pontos da tecnologia, principalmente para nós, profissionais, que vai ter vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma coisa que, não só na marcenaria, mas num geral, né? Então, eu vejo muito isso, assim. E como é que tu se coloca à disposição do marceneiro para responder problemas e dúvidas? Como é que funciona no teu método de trabalho? Tu organiza com ele uma reunião antes ou vai surgindo as dúvidas e daí os marceneiros ficam bem loucos mandando 1000 WhatsApp para ti pensando que tu só trabalha para eles? Na verdade eu gosto sempre de acompanhar a medição, né, no local, porque ali a gente já consegue tirar muitas dúvidas. E também quando a gente está fazendo o orçamento do projeto, que está se encaminhando para um fechamento com o cliente, antes do cliente efetivamente assinar o contrato com aquela marcenaria, a gente senta e debate todo o projeto. Então, olha detalhezinho por detalhezinho, para também o cliente se sentir seguro e saber que o contrato dele vai estar amparando todas as coisas que ele imaginou que teria, né? Ainda assim, claro, tem um certo retrabalho depois, porque surgem dúvidas, né? Mas eu acho que isso acaba antecedendo problemas que podem acontecer e, ao mesmo tempo, também, hoje em dia, né, é muito importante a questão financeira, a gente cada vez mais tem isso, né? Orçamentos mais apertados. E aí, eu acho que nessa reunião que antecede o fechamento, a gente conversar sobre todas as soluções também traz, muitas vezes, essa questão de otimização, porque a gente consegue mostrar para o cliente se aquela ferragem faz sentido, se aquele puxador, se aquela solução que tu teve. E o Edu tá aqui para nos deixar mentir, né? Uma coisa muda muito de valor em relação à outra, né? A gente acaba entrando como loja, né? No sentido de fazer esse meio de campo, às vezes, de poder ajudar nessa conexão entre o especificador e o marceneiro, né? Entrando como um elo de ligação para que essa conversa ocorra de uma forma mais fluida, né? No sentido da ferragem, por exemplo, que a gente falou. Se antecipar até na relação do custo-benefício, ir lá na loja, ver o produto funcionando, tirar essas dúvidas em loco, dá mais segurança na escolha do produto, né? E até e isso antecipa. É uma das coisas que a gente acaba sempre fazendo. Indo com o cliente até a loja, mostrando, validando todos os MDFs que ele escolheu, todos os acabamentos, porque isso faz total diferença. Tu vê a chapa inteira. Às vezes tem um veio ali que na amostra não tem, e aí acaba gerando talvez algum engano, né? E também mostrar as soluções que tem de ferragens, de aramados, de várias coisas que às vezes a gente falando o cliente não consegue visualizar. Então ainda até lá no fechamento também, exatamente. E tudo mais. Ele tem mais certeza do que ele tá fazendo, né? E a gente tem esse entendimento que, como esse é o nosso mundo, a gente tem mais facilidade de entender a comparação de uma cor, de como uma ferragem funciona ou não. Agora o consumidor final, o cliente que está fazendo o móvel, na maioria das vezes é a primeira cozinha, ou é a segunda, terceiro mobiliário que o cara está fazendo na vida. Então não tem tanto conhecimento. Tudo que a gente puder antecipar, de dúvidas, tirar, trazer para perto, junto com a marcenaria, tomar essas decisões antes, dá mais segurança para o fechamento do projeto. Alto de hoje em dia da marcenaria, porque, né? às vezes, o que se quer em projeto... Exato. Quando vai se orçar... Vai se realizar, né? Na hora de se realizar, não... Então, às vezes, tu até pode optar por uma marcenaria com menos custo, mas daí tu sabe que tu optou por puxadores com menor custo, a corrediça com menor custo, né? Exato. E hoje a Promóvel, Edu, o que tu tem de tecnologia hoje para facilitar esse fechamento de contratos, vamos pensar assim? A gente sabe que vocês estão com algum óculos 3D, tem toda a infraestrutura da loja. O que tu pode citar aí que pode facilitar? Eu venho focando bastante lá na loja na questão da experiência, porque cada vez mais a gente sente essa necessidade do cliente, do consumidor final, junto com o especificador ou com o marceneiro, de ele ter aquela experiência de casa mesmo, do produto funcional. Então, se vocês forem na Promóvel agora, por último, de 6 meses para cá, vocês vão ver isso muito, muito em evidência. Essa questão da experiência com o produto. Então, seja numa chapa de MDF, numa ferragem, ou em qualquer tipo de acessório, ele está em contato com o público, assim, com a possibilidade de tu pegar, comparar, montar um moodboard, uma gaveta em tamanho real funcionando, uma ferragem para porta em tamanho real funcionando, um armário funcionando em tamanho real. Então, é o foco nessa questão da experiência, não só uma loja de
uma loja compra e venda, assim, com gôndolas, que tu vai lá, retira o produto Sim, não e é vai só embora. produto. Vocês Exato, estão... não é só produto. É questão do fazer o produto funcional aparecer. O lado sensorial, O lado- do toque, exatamente. de ver a ferragem funcionando, ver que vai funcionar porque tá ali há anos, não é aquele negócio que é só pra bonito. Exatamente, para dar segurança. A gente tem lá o mostruário das chapas de MDF, por exemplo. Em tamanho grande, tem lá 1 metro, 1,20 m o tamanho da chapa para o cliente comparar. Isso é para dar segurança. Porque aqueles catálogos vocês sabem, né? Vocês sabem melhor que eu. Amostra. É uma pecinha pequena. amostra. Então, é uma amostrinha pequena. Levando o cliente lá, tu vai ter o acesso a um tamanho real. Isso é para E a facilitar. questão de textura também, eu acho Questão de que textura, ajuda total. bastante, né? Que não é... Comparação de cor, a questão da textura. Tem as amostras menores também para facilitar a comparação, a pega, né? Porque movimentar uma chapa grande às vezes é difícil, uma peça grande. Agora as peças menores tu compara, tu leva a menor na maior, tu tem acesso aos puxadores soltos para comparar, fazer um moodboard, as palhinhas que hoje tá muito em alta também. Então, tipo, todos esses acessórios soltos para tu comparar e fazer dar cada vez mais essa função o benefício para o cliente ajudar na escolha, né? Ele tá ciente do que está sendo escolhido, ter segurança na escolha. Eu achei isso muito interessante porque, na verdade, vocês estão criando toda essa experiência para vender o produto de vocês e o nosso produto é o projeto, né? Perfeito. E a gente acaba conseguindo vender o nosso projeto através da experiência que vocês proporcionam para vender o produto de vocês. Exatamente. Né? Valida todas as nossas escolhas e auxilia o cliente a ter mais segurança, né? E eu acredito que é um trabalho em conjunto, né? A gente acaba sendo uma ligação de vocês com o cliente. A gente tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, quanto mais a gente conseguir facilitar a E vida... até pela localidade, né, onde a gente vive aqui, a região gosta de ver, tocar, né? Isso. Tem a questão Passar a regional mão, total. fazer É isso carinho aí. na amostra. Pra ver se é isso mesmo. Será que é isso mesmo? Queria Isso. perguntar pra Tati. Tati, o que tu vê mais, a maior diferença entre a loja e a marcenaria? O que te direciona, talvez, para tu colocar um cliente na marcenaria ou na loja? Bom, não são todas as lojas e não são todos os marceneiros. Então, também a gente tem que diferenciar isso. Não é qualquer... Então, vamos pensar uma das melhores lojas e um dos melhores marcenarias, né? Pra Daí a gente equilibrar. está comparando coisas mais próximas. Eu acho que uma das coisas que nos faz, às vezes, optar por loja é a garantia. Porque Perfeito. o mercado as pessoas acabam mudando de ramo, resolvendo, né? Sim. E a gente sabe que tem empresas aqui na nossa região que nos atendem que têm 50, 70 anos, né? Sim. Então, não quer dizer que elas nunca... Tomara que nunca quebrem, mas... Sim. Enfim, a gente tem uma garantia e Isso é importante. um pós-vendas que a gente acha que ajuda na vida, porque a gente não faz um móvel para durar 2 dias, a gente faz um móvel para durar 10 anos no mínimo, né? Então, dentro disso, pela nossa percepção, muitas vezes, isso não quer dizer sempre, tem ótimas marcenarias. Mas, na média, as lojas dão mais atendimento com mais facilidade, tem uma estrutura melhor do que um marceneiro. Agora, se a gente vai fazer o móvel todo detalhado, todo cheio de complementos e, A né, personalização, né? muito personalizado, Sim. daí não adianta a gente, por mais que queira, por mais que tenha garantia, por mais que tenha o suporte da empresa, não é feito para Sim, isso, tô né? colocando Então, vocês numa saia justa aí, mas é para mostrar então a gente realidade tem do que, então mercado. por isso eu acho que É um verdade. bom profissional tá aí para também colocar, o teu projeto pode se adequar para essa linha. Não tem, né? A gente vai fazer curvas por todos os lados, nichos de todos os tamanhos. Projetos bem específicos. A loja né? até tenta chegar lá, mas não vai ter o efeito que um marceneiro sob medida vai fazer. É que eu queria chegar. A exclusividade. É a exclusividade, nunca vai sair então, da marcenaria. então Cada vez vai ter. eu acho que tu usou bem. A exclusividade Quem quer algo bom- diferente vai pagar mais Vai optar pela marcenaria. vai optar ter que pela marcenaria. É onde existe mais versatilidade, né? né? Edu, vou te colocar agora tu numa saia justa. Eu sei que tu tá fazendo teu apartamento e tu tem uma planta de corte na tua empresa. Sim. Por que tu não manda cortar lá e pega um montador e facilita o teu projeto? Não, até tem uma questão de cultura, né?
do brasileiro. Até a gente vê isso, pega nos Estados Unidos, na Europa, isso é muito forte, essa cultura do faça você mesmo, né? E aqui isso não existe. Ou existe muito pouco, né? Uma questão cultural do Existe brasileiro. como um hobby. É, como um hobby. Mas Até a tem gente- um site agora que tá bem famoso, né? que Que faz o isso. pessoal tá... Uhum. Que até oferece serviço, mas o nosso objetivo não é esse com o nosso centro nossa área de serviços lá na loja, né? A nossa área de serviço, ela serve como uma terceirização para marcenaria. Então, o foco não é fazer... A Promóvel não tem expertise de fazer móveis, né? Uhum. Nós nascemos para atender o mercado moveleiro, atender a marcenaria, a fábrica de móveis, os arquitetos e os designers Sim, interiores. não é né? roubar o cliente da marcenaria, é Não. simplesmente facilitar algum Isso. processo que ele tenha dentro da empresa. O objetivo é servir como um braço da marcenaria, a Uhum. nossa área de serviço. Então, épocas de alta demanda, a gente está aqui no segundo semestre, tá todo mundo bombando. A tua fábrica de móveis lá, meu Deus, eu não consigo mais pegar projeto porque eu não tenho mais capacidade produtiva. Minhas máquinas não dão mais conta, a dificuldade de mão de obra, que tu sabe como tá grande cada vez mais, né? Onde que a Promóvel entra com essa máquina de corte, colagem e furação agora? Para ajudar o marceneiro a conseguir pegar esses projetos, Uhum. né? Então, nós somos uma extensão da marcenaria. Sim, eu preciso fazer 100 Sem prateleiras prateleiras de iguais. 90 Edu centímetros. vai lá e resolve. eu não resolvo vou pra ti impactar na enquanto- minha linha de produção. Enquanto tu tá fazendo a cozinha lá especial, Uhum. né? Que é o objetivo da marcenaria. Sim. Então, por isso que eu não fiz meu apartamento lá na loja, né? Até porque a gente nem tem montador, nem tem esse perfil de fábrica de móveis, né? A Sim. nossa terceirização, ela tem esse objetivo bem claro, de ser um apoio e um suporte à marcenaria. E a dificuldade de mão de obra cada vez maior, né? Então, também ela entra nesse vão aí, com esse objetivo. Larissa, eu vejo muito agora a procura de adequações aos móveis para melhorar o desempenho e a durabilidade. Como é que tu vê isso e como é que tu coloca nos teus projetos? Por exemplo, vou dar um exemplo lá. Vamos usar o MDF Ultra, que é o verde, para evitar umidade. Como é que tu coloca, como é que tu trabalha isso nos teus projetos? Isso também é bem conversado com a marcenaria, né? Porque, claro que isso também agrega custo e a gente senta e conversa, entende onde tem essas necessidades diferentes. Hoje tem muita questão dos MDFs que marcam os dedos, né? Aquele MDF lisinho, tipo, Sim. laca. Agora também tem as chapas que não marcam o dedo. E aí o cliente tem que entender que não é em todo lugar que tu vai colocar, talvez, por causa do custo. Mas tudo isso vem um pouco do que eu falei antes, de sentar e entender quais são as prioridades do cliente, né? Para poder indicar, o cliente vai estar ciente de ter aquilo ou não, né? Tati, Sim, então como é que tu vê isso? no fundo é uma boa pesquisa, uma boa entrevista no início. Daí a gente consegue fazer um projeto de acordo que daí vai Adequado. refletir lá no final na marcenaria, né? Porque Vocês já tiveram problemas de, esse material marca, esse material fica gordura? é que também existem momentos que é mais ou menos que nem porcelanato, nunca riscava, né? Uhum. E agora risca. E agora risca. O que a Então, gente vai né? fazer, né? Então, eu acho que tem adequações e eu acho que como a gente tem que usar a novidade com parcimônia, porque às vezes vem uma propaganda muito rápida e vai resolver tudo e a gente tem que ficar com o pezinho um pouquinho atrás e utilizar em alguns lugares para ir se adaptando com esse produto Acho importante e fazer isso, realmente saber como ele funciona, né? Porque só a propaganda às vezes não resolve, As né? propagandas sempre são muito bonitas. As É. propagandas são sempre lindas, Mas né? na prática, normalmente... Não, Mas- porque tu pode falar, né, Edu? O MDF Ultra, ele é resistente à água, mas se tu laquear ele e botar na água, ele vai expandir quanto? Um expande tanto e o outro tanto, mas estragou igual. É sempre se bom tu deixar tiver isso claro, né? Uma infiltração Exato. grande. Ele não vai salvar a tua vida. É. E a mesma Não é coisa dos alumínio. riscos, né? Tem alguns Uhum. também que tem a tendência a chapa riscar mais que outras e tu Exatamente. acaba vendo isso na experiência, né? Isso acontece Já aconteceu no com dia a a dia. gente, o marceneiro dizer, esse acabamento específico, já tivemos problema, não indico, e a gente às vezes acaba E trocando. é isso que é a pra não soma vir- das equipes de Exatamente. projeto e de execução, né? Ótimo, pra De tu ver como, marcenaria. como a gente tá muito alinhado, né? A marcenaria, a loja. Se a gente Uhum. estiver conversando, o especificador, a marcenaria, a loja, esse tipo de questão diminui, Uhum. né? Esse tipo de problema. Esse é um é. briefing que eu acho que cada vez mais os arquitetos estão conversando junto com o lojista e com o marceneiro, porque às vezes a responsabilidade está caindo sobre as marcenarias. Sim. Eu Uhum. vejo que em alguns casos, para mim, vem o cliente diz, por que tu não me falou que tal material especificado pelo arquiteto ia acontecer isso? Sim. Porque a marcenaria é contratada para executar, não para Sim. designar materiais.
Enfim, mas hoje em dia Isso tá tem que tendo ser essa definido cobrança antes. também. E como é que tu vê o movimento das plantas de MDF com essa questão e esse cuidado do material, da durabilidade, que todo mundo tá pagando muito caro. Sim. Hoje eu vejo que a gente falar em mobília e vamos falar de valores de qualquer apartamento para dar 200 mil reais é brincadeira, né? Tem um valor Apartamentos agregado. pequenos, né? Isso aí. Então, como é que tu vê esse movimento? Esse mercado, ele passa por uma evolução constante, né? Vocês mesmos devem ter percebido isso. Pega assim, no início dos anos 2000, a gente tinha quantos padrões de cores? Era 5, 6 cores. Tinha um bege, um cinza, um branco, 2, 3 madeirados. Olha a infinidade de possibilidades que a gente tem hoje. E a tecnologia, por consequência, evoluiu também. Então, vocês pegam os primeiros padrões de painel BP lançados, com aquela textura lisa, que o pessoal não gostava muito de botar o madeirado, porque... não... Ele ficava muito fake, né? Uhum. Meio plástico. Meio plástico, o alto padrão não aceitava tão bem. A gente vê uma evolução tão grande nesse tipo de produto hoje. Nas fitas também. Nas fitas de borda. Uhum. Então, tu pega, assim, os padrões que imitam a natureza, que imita pedra, tecido, que imita a própria lâmina natural de madeira, cada vez mais próximo e mais fiéis, né? Essa questão do MDF Ultra, isso não existia há 7, 8 anos atrás. Uhum. O MDF Fire que tem agora também, né? Sim. Que é anti-chama. Sim. Mas é sempre bom deixar claro que ele não é anti-água, né? Ele é anti-umidade, né? Ele tem uma resistência superior à umidade do MDF verde. Vai molhar, vai secar, ele vai se manter, mas se continuar tendo essa... Ele tem uma resistência superior ao MDF tradicional. Mas ele, se pegar água... E ele pode mudar a densidade. Ele vai mudar a densidade. Então, o produto ele vem evoluindo, eu acho que é uma curva de evolução que não terminou ainda. Tanto quanto a papel, a evolução da impressão dos padrões, também do miolo das possibilidades que podem vir daqui para frente, mas sempre deixar claro para o cliente o que a gente está colocando, né? Então, estamos colocando o Ultra, vamos ter uma proteção a mais. A gente tem a questão agora das fitas de borda serem coladas com PUR, né? Isso dá uma proteção ainda a mais com relação à umidade. Ela veda mais a peça ainda. Então, é um mercado que evolui, está evoluindo. São coisas novas que estão surgindo. Então, isso vem para a marcenaria, vem para a loja. Nós temos esse compromisso de, então, entregar para o mercado, para a marcenaria. Distribuir essa informação, né? E com eu ia comentar isso, responsabilidade. porque é tanta novidade que, às vezes, a gente, como arquiteto, na hora de especificar, não tem como saber tudo, né? Então, São a gente muitas também novidades. precisa da marcenaria e da loja para ter essas informações e levar para o cliente. né? Até na Exatamente. questão de tu chegar para um cliente e né, ter o descritivo lá, ó. Esse é o teu móvel. Dá para fazer assim, dá para fazer assado, custo X, custo Y, né? Porque essas variações de tecnologia têm um impacto muito grande. Claro, né? claro. Isso tem impacto no custo. Tu falaste de fita de borda, daí já me brilhou aqui, né? abriu um caminho. Porque esse é um outro tabu, né? É um problema a fita fita de de borda. borda, né, gente? Sim. Vamos fazer ripado na fita de borda. Tu compra a fita de borda, tu coloca lá 50 ripados, tem que pegar mais um pouco de fita de borda, muda a cor. Eu sei. Nas próprias marcas não tem uma certa excelência continuidade. e não mantém um padrão. O que eu enxergo? Esse mercado da fita de borda também é um mercado em evolução, assim como no painel. Então, o nosso mercado, ele tá mais exigente também, né? Por consequência, o nível de tecnologia, de cuidado, de constância, de qualidade, também vem avançando na mesma proporção do que o dos painéis. Hoje eu já vejo padrões de fita de borda que são idênticos às chapas de MDF. Eu pego lá, eu trabalho hoje com 3 empresas lá na loja. Procuro ter muito cuidado na hora de comprar e fazer essa comparação. Lógico que nem sempre é 100%, mas hoje cada vez mais eu vejo um nível de assertividade quanto à fidelidade do padrão de MDF cada vez maior. Tecnologias de impressão em HD, isso não tinha, né? Sim. Então, esse mercado também evolui, né? Porque precisa evoluir. Era uma dor. Eu sinto essa dor há muitos anos. Dos clientes, puta, fita de borda às vezes não é da cor que precisava, né? Então, esse mercado está evoluindo. Hoje tem muito menos reclamação nesse sentido. nesse sentido. Sim, tem técnicas. Sim, mas vai também de quem tu escolhe como marceneiro, que não vai pegar
A mais barata. A mais Isso, barata, que tem que esse estava lá cuidado sobrando e resolve que Porque a gente serve tem também porque é parecido, as né? intempéries do tempo, que daqui a pouco essa fita ficou exposta à luz e tal, muda a cor. Né? Muda-se. Eu sempre brinco com o pessoal que se uma pintura automotiva que tem uma engenharia, né, Uhum. em cima, uma mega engenharia, ela muda, então pensa se o móvel, uma lâmina, não vai mudar. Então, Vai assim, ó, mudar? lâmina natural também é outro tabu que fala. Não Sim. muda, tu pode passar o melhor verniz do mundo, PU, não sei o quê. Cara, vai mudar. Vai mudar. A nossa pele muda, a gente É um ser envelhece. vivo. Isso aí, Uhum. né? A gente tem que ter essa consciência, né? É, O cliente precisa isso. saber disso, né? A gente tá falando de marcenaria, mas aproveitando o gancho, é a mesma coisa as pedras, né? Uhum. Também é um ser vivo, né? Sim. Vai manchar, vai... Vai manchar. É, E a gente precisa... E não há quem garanta que não vai, né? exatamente. Então, só que a gente também, como especificador, pode ajudar para que isso ocorra com mais tempo. Mas que tudo vai ter vivência, né? Não adianta. E Sim. tu, Tati, como que tu trabalha hoje? Marcenaria, vocês indicam, o cliente tem marcenaria dele, que vem no escritório e quer fechar com tal fulano, ou vocês não fecham mais sendo uma marcenaria né, comprometida com o trabalho e com o projeto que vocês oferecem? Como é que funciona? E como que vocês conseguem minimizar os erros e esses problemas da falta de qualidade, às vezes, do material? Bom, primeiro a gente não é casado com nenhuma marcenaria, nenhuma loja, então a gente... E até é aberto, porque às vezes o cliente vem com algum marceneiro, alguma marcenaria que a gente não conhece, e a gente tem uma grata surpresa. Então, eu acho que, pelo menos no nosso escritório, a gente não tem esse vínculo com alguém específico. Logicamente, a gente se dá a liberdade de que, se já teve uma experiência que não foi de acordo, a gente vai dizer para o cliente, olha, Sim. a gente teve uma experiência que não foi de acordo, não seria o nosso voto. Uhum. Se foi uma experiência terrível, a gente deixa de acompanhar a obra e o cliente vai com o marceneiro. E pronto, se for o caso. Nunca aconteceu, tá? Uhum. Mas acho que seria essa a nossa postura. Não é uma pessoa que é confiável, não entregou o que Deixou a desejar. deixou a desejar. Enfim, não tem por que a gente... Claro. Dentro da nossa experiência, continuar sabendo que provavelmente isso vai acontecer novamente. Até porque, se é uma marcenaria nova que a gente não conhece, a gente também procura os fornecedores, procura entender quem é essa pessoa no mercado. Então, eu acho que é bem tranquilo trabalhar com pessoas que a gente não conhece. Agora, eu acho que o que a Larissa comentou, de ter uma reunião, entender como essa pessoa realmente trabalha. Vamos supor que é a primeira vez que eu vou trabalhar com ele. Eu vou querer entender como é que é o sistema, qual é a estrutura. Até um tempo atrás, um cliente foi trabalhar com uma marcenaria nova que estava iniciando. E daí a gente foi até o pavilhão para entender como é que era e tal. Ele não tinha, na real, ele não tinha funcionários e ele não tinha nenhum maquinário. Uhum. E ele não tinha nenhum móvel sendo feito. Uhum. E daí o cara serviu um ótimo café. Foi ótimo, o café foi ótimo, enfim. A conversa foi boa? A conversa foi boa, mas não é só de conversa, né? Exato. E, enfim, Ele era um bom vendedor. ele era um bom vendedor. E daí o cliente, no final, nos pediu se a gente tinha tido uma boa impressão. A gente falou o que eu disse agora. O café era bom. Eu não posso falar nada da marcenaria. Ele não tinha um lugar para mostrar, ele não tinha nada no pavilhão e ele não tinha Não nada tinha fazendo. referência. Como eu vou? Eu não posso nem dizer que eu sou contra o que ele vai fazer. Talvez ele seja bom, mas a tendência a não ter uma boa experiência é muito grande. Né? Claro, claro. Então, não sei se eu te respondi. Não, é bem pelo caminho. Porque hoje as pessoas não entendem, mas existem N técnicas de fazer um móvel. Lógico. Uma gaveta, vamos supor. Sim, Tu pode montar ela com rebaixo. Tu pode montar ela nos 45 graus, que isso aqui é uma coisa assim que eu conheço um cara que faz isso. Uhum. Uhum. Tu pode botar 3 parafusos do lado, tu pode botar com colocar cavilhas, encaixar. um fundinho lá que quase não segura o De que 3 tu vai colocar, milímetros, né? sem parafuso, sem nada. É. Ou pode aparecer tudo. Então Isso é depende importante do especificador. conhecer. E quem que é o especificador? É a gente. Uhum. A gente. Por isso que eu pergunto como que o pessoal trabalha, porque... Mas eu acho que, na média, a gente não consegue, pelo menos no nosso escritório, a gente não consegue chegar na minúcia Não. do fundo
a gente precisa conhecer o fornecedor. Uhum. E tem que ser uma pessoa idônea, porque para um marceneiro dar a curva em todos nós, inclusive em ti, se ele quiser, ele faz porcaria. Sim, a gente Se ele não for idôneo, ele Mas vai isso dar um tem jeito. A gente maior tá segurança falando possível, de uma pessoa que tem um know-how, né? Sim. O André também, teu sócio conhecem também, bastante, né? sabe muito e Então, entende. assim, às vezes tu pega por acaso, Sim. tu chega num outro horário que tu não marcou, tu descobre coisas na marcenaria que não deveriam estar acontecendo. Uhum. Então, é um investimento grande, é um dos maiores dentro de casa. Sim. É Né? o sonho da pessoa, né? É o sonho da pessoa. Ela não precisa, eu não quero dizer que a gente não possa trabalhar com o mais barato. Às vezes o mais barato é melhor, Uhum. mas a gente precisa ser muito criterioso Isso. a quem vai contratar. E outra coisa que também é a pessoa que vai cuidar da casa deles durante 10, 15 anos. Então precisa ser muito coerente e muito racional. E não só achar o café bom. Claro. E se a gente com certeza. colocasse, até pergunto no geral, se a gente colocasse em porcentagem, o que vocês veem de mais importante? O projeto, acompanhamento, 50-50, 30-70, porque ao meu ver, as pessoas que a gente trabalha junto, o acompanhamento resolve muita coisa que o projeto não resolve. Eu não sei se vocês tendem a mesma ideia que eu. Lá no escritório, o nosso detalhamento, ele é um detalhamento muito completo. A gente tenta sempre colocar o máximo de informação possível para não gerar dúvidas, né? Mas, como a Tati comentou, a gente não tem como chegar num nível de Sim. detalhe de especificar qual é a espessura do MDF do fundo da gaveta, por exemplo, né? Então, eu diria 50-50, né? Porque sem um projeto bom, detalhado, não vai sair do papel daquela forma como tu vê nas imagens, no 3D, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o acompanhamento ali é importante porque vão surgir coisas. A gente depende de outros fornecedores que podem trazer variáveis para aquela obra durante o decorrer da obra que não se tinha antes no projeto, né? Então, é importante as duas coisas, né? Então, quando o cliente entende isso, o resultado é muito melhor, com Sim, tem que certeza. ter um equilíbrio. Exatamente. Eu acho que eu não mudaria os 50% mesmo. Se o projeto pode ser maravilhoso. Sim. A gente até brinca no escritório que a gente tem marceneiros que entregam o que a gente projetou. Tem os que entregam Um o que pedaço. a gente projetou, bem feito. Tem os que melhoram. Tipo, ele liga e diz, olha... E isso é legal, né? Muito legal isso. Isso é interessante. Tal, Eu gosto né, dessa lançou troca. tal trilho que eu acho que no teu... tu conhece esse trilho? Tu acha que... Tu sabe que para aquela marcenaria vai ser o que tu conhece de todo esse tempo, com um projeto legal que o cliente já aprovou, mas ele vai somar. Claro. Tem a pessoa que tu descobre, às vezes, no meio do caminho. Ele vai depreciar Que e não vai nem te contar. depreciar Isso aí. o que ele puder, ele vai Vai poupar tirar o lucro. que ele, né, tipo, vai deixar desnivelado, não vai cuidar, e daí a cozinha, a pia, ao invés de estar nivelada, ela está caída para dentro ou para fora, e é ele que Esguela, colocou, vamos né? O que eu vou fazer, Então, né? assim- Depois que tá pronto, Jesus. Eu acho que tem os que somam, mas realmente acho que é 50%, 50%. Edu, como é que tu vê essa questão da tecnologia? Uma vez a marcenaria perdia muito para a loja, vamos dizer, grandes Sim, marcas. Pra loja de imóveis, né? Isso Grande. aí, pelas ferragens e tecnologias. Uhum. Hoje o mercado mudou, Mudou. né? Como é que tu vê isso? O que a marcenaria não consegue ter, que o lojista tem? Ou o que tu pode Eu acho que contribuir com tem isso? coisas que o lojista tem, na verdade é o contrário, né? Tem coisas que a marcenaria consegue entregar que o lojista não consegue. Esse jogo tá meio invertido. Essa questão da personalização que a gente tava falando agora. Virou um diferencial muito grande. Porque tu pega com relação à ferragem. Hoje não existe nenhuma ferragem que a gente não consegue ter acesso como marcenaria que uma loja tem acesso. Que uma fábrica de móveis grande tem Sim, acesso. quebrou esse tabu que tinha. Quebrou esse tabu. Porque antes existia muito isso. Não, o trilho oculto especial lá, a marcenaria não tem acesso. Uhum. Ou a ferragem diferenciada lá de alto padrão, a marcenaria não tem acesso. Né? Uhum. O maquinário para colar borda automática lá para dar velocidade, a marcenaria não tinha acesso. Hoje esse jogo se inverteu. Né? Hoje a gente consegue ter acesso. Né? Uhum. Então a gente entrega
ferragens de alto padrão com qualidade. A gente entrega produtos também com qualidade, porque o maquinário ficou acessível também para marcenaria. Então, são coladeiras automáticas, são centros de usinagem, são máquinas de corte de alto padrão também. Então, a marcenaria teve acesso a esse tipo de produto também. O mercado como um todo da marcenaria evoluiu. Não é à toa que cresceu tanto, né? Hoje a gente enxerga muito mais a questão da marcenaria envolvida no médio e alto padrão. E na Porque real, tem acesso. as empresas de imobiliário estão colocando como diferencial ter um espaço dentro da setor. sua grande empresa que é artesanal, Exclusivo. Exato. né? Ou seja, Para tem- conseguir essa personalização. Ah, né? isso tem bastante, né? Tem uma Sim. marcenaria Tem a dentro de uma fábrica marcenariazinha grande. dentro da Tipo, fábrica. dentro a gente da foi visitar algumas fábrica, né? empresas, Então, Aí tem o senhorzinho lá das que é- antigas que... é, E isso ele aí, faz. né? Então, que nem eu digo, realmente eu concordo Então, contigo. ficar limitado a uma cartela de cores lá de 30 padrões. É o que eu falo. Vai lá na loja, tu tem 400 possibilidades de aplicação de painel. Né? Tu não fica limitado num nicho de cores, né? Uhum. Ferragens, tu pode ter acesso a todas as ferragens possíveis. E uma coisa também que eu vejo é que antigamente não se era tão difundida a nossa profissão, né? Uhum. Então as pessoas não tinham tanto acesso, ou Perfeito. porque era muito caro, ou porque achavam que era muito caro, Sim, ou porque Tabu, era. muito tabu. É o tabu, exatamente. De que a arquitetura não eram para elas. Então, às vezes, também, tu ir na loja, que tu já tinha um projeto, algo modular, que ele te entregava, acabava atendendo mais a tua necessidade. E hoje em dia, com a profissão se difundindo Com e as certeza. pessoas cada vez mais entendendo que isso é essencial para que as suas casas sejam, né, realmente casas pensadas para elas, eu acho que também isso também é um ganho na marcenaria, né? Porque aí tu chega com um projeto, tu consegue personalizar e lá atrás talvez não se tinha isso. Então Perfeito. também a busca pela loja acontecia por isso, né? Pra dizer como é uma junção de coisas, né? Isso que a Lari falou é muito verdade. A arquitetura, ela entrou com... Hoje ela aparece mais, né? Ela tá mais acessível no sentido de as pessoas valorizarem. É o Uhum. cliente do apartamento de 50 metros Isso. quadrados que quer aproveitar ao Não é máximo o mais seu nicho, espaço e entende que o arquiteto é fundamental, Perfeito. ao cliente de alto padrão com a casa de, sei lá, 200, Minha teoria, 300, 500, né? até o que quem tem menos precisaria mais Mais da do gente, que o- porque não tem é. como errar, né? E entra Tu a tá com um marcenaria apartamento, nisso né? também, Tu tem né? que otimizar mais os espaços, Exatamente. então essa pessoa deveria errar menos. Bom, se eu não tenho nenhum problema financeiro, quiser errar, fazer 3 vezes a minha cozinha durante 5 anos, Isso tá aí. tudo certo, Porque se ela né? seguir a risca, ela vai ter Né? uma economia muito grande, né? Né? Lógico. O problema é aquela que faz, refaz e nunca fica né? bom. Esse é o Então, dentro disso, E a os versatil- apartamentos pequenos... Exato. E a versatilidade da marcenaria também é interessante, né? Porque a marcenaria, ela flutua entre os Uhum. nichos, né? Uhum. Ela atende o alto padrão, ela atende o médio padrão também. Ela consegue. Hoje, o que tu vê? A marcenaria se diz que tem muito coaching aí na internet, né? Aí eu trabalho, a minha marcenaria é de alto padrão. Sim. Qual que é a diferença de uma marcenaria de alto padrão para um médio, baixo padrão? Pois é, No teu Dani. ver. O que a gente vai identificar como baixo e alto padrão, né? Porque hoje as tecnologias são difundidas, né? Os métodos de montagem de imóveis, tu sabe que são diferentes de uma para outra. Métodos. Isso depende muito. Tem gente que não se identifica como uma marcenaria de alto padrão, mas que faz móveis de alto padrão, tu sabe Uhum. disso, né? Então, às vezes, tem a questão do marketing também. Nós vivemos Amigo. numa região de uma mão de obra qualificada, Muito né? Tá qualificada. se Sim, perdendo, sim. mas é Sim. muito Se a gente boa. for comparar a nível Brasil, Ah, sim, a nível Serra Brasil. Gaúcha tem A gente vê Fábricas de que móveis falou em maravilhosas. marcenaria gaúcha em São Paulo, os caras, não, pode fechar. Com A certeza. qualidade é muito boa, né? A gente tá num lugar, então isso é importante também de falar. Aqui tem muitas marcenarias. Sim, e é de por alto isso que padrão. também a gente tem várias opções. Uhum. Claro. Porque, Claro, com certeza. tu passa do Rio Grande do Sul para cima, já é mais difícil, As né? marcenarias têm acesso, tem máquinas aqui, elas fazem o canto 45 há muito tempo, elas conseguem fazer um móvel curvo, elas têm usam a ferragem de qualidade, valorizam a ferragem de Uhum. qualidade também, Sim, que isso às vezes lá pra cima Uhum. sim. não acontece dessa É forma. verdade. Então aqui a gente é mais exigente até como prestador de serviço. Eu vejo que as pessoas não colocam em primeiro plano o capricho, né? Quando fala em alto padrão, tem que ter um capricho. Sim. Uhum. Então, daqui a pouco o É, cara em não tá todos. usando a melhor ferragem, mas ele tem capricho, o móvel dele vai ficar melhor do que o cara que botou E não sabe instalar. a melhor marca.
Vamos citar algumas, Bloom, Grass, Refli. Refli. Então, são marcas boas que são competitivas, dependendo da qualidade do executor, Da aplicação, né? De vai como tu ficar aplicar. abaixo padrão. Exato. Ah, sim, sim. É meio ambíguo isso, né? Quando as pessoas falam, o meu móvel é de alto padrão. Depende. Depende do teu montador. Exato. E depende também da tua entrega, né? Isso aí. Que isso reflete tanto em prazo, O que, quanto que é é o alto equipe. padrão, né? e qual é a equipe que está trabalhando, e se ela tem o cuidado Uhum. com a casa, né? Porque Com às a vezes casa. tu monta Sim. o Com móvel as e regras da desmonta casa. né, Com as as regras que da nem casa. tu falaste antes, Do o condomínio, do o apartamento. móvel dá aquele, né? É o que dá mais presença na casa. É o que enche, né? Tu pode ter o granito, mas se tu tiver só o móvel lá, já encheu a casa. O cliente é de boa, meu dinheiro tá aí. Uhum. Sim, né? ele É tem um a objeto, percepção né? de valor ali. Então tem que ter um cuidado. São coisas grandes, são peças grandes, né? A Que gente às tem que ter vezes esse sai da cuidado. marcenaria impecável e chega na casa do cliente e não tá mais impecável. Uhum. É. A montagem é uma coisa... É. Vocês têm alguma curiosidade de alguma coisa de montagem que vocês passaram e vocês acharam, isso aconteceu, isso foi pra rir, isso foi pra chorar? Eu, na verdade, quero te perguntar com relação aos cantos curvos. Como que tá isso? Como que tu enxerga? Sobrou pra mim, né? Isso tá por tudo, né? Os cantos curvos é complicado dizer, porque assim, tem marcenarias que acham que é mais barato tu fazer na melamina o canto curvo do que laquear o móvel. Eu prefiro muito laquear o móvel do que fazer o canto curvo. É legal, a gente tem um projeto, a gente tem um conceito, tem que seguir a mesma lâmina, blá. Mas pra mim, outro ponto que a gente ia chegar, o alto padrão pra mim se reflete muito a lâmina natural. Também? Então, se eu fosse trabalhar sim. em materiais, eu ia trabalhar com lâmina natural, fazer o canto curvo que eu quisesse. E o processo de fazer um canto curvo na marcenaria é muito demorado. E o risco da peça estragar, hoje a gente tem no mercado N marcas. Tem uma delas que é mais fácil de trabalhar, né? Que seria a Arauco. Ela molda mais. Então, toda vez que a gente pega um móvel e executa um projeto, a gente tem que testar um pedacinho e ver se vai fazer a curva. E nem sempre fica tão bom. Às vezes fica craquelado. Porque é o método que o marceneiro fez. Não, às vezes o material marca. Às vezes a própria fábrica tem um nível de cobrimento ali na lâmina que não é igual a outra. Sim. As chapas são desbitoladas. O Edu tá aí pra nos ser sincero e falar. 18.1, 18.2. Isso aí. né? Às vezes tu vai fazer um painel encostado no outro e ele não fecha. E aí o marceneiro que se vire, né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é um processo caro. Tem gente fazendo como se fosse um processo normal. O móvel curvo é igual ao reto porque é melamina. Não, é muito demorado. Se tu botar Sim. preço de mão de obra num processo desses, equivale a um móvel laqueado. Quem sabe orçar. Sim. Uhum. Quem O sabe custo que tem fazer um um móvel orçamento assim, né? real vai colocar ali páreo a páreo e o acabamento não vai ser uma laca, né? Claro, a melamina tem uma certa resistência, mas se tu for fazer um criado mudo, vamos dar um exemplo, redondo, tu vai ter que fazer um tampo a 45 graus redondo também, se tu quer fazer ele já fiel deu um mesmo. trabalho daí, né? Então, cara, às vezes tu demora uma semana pra fazer um criado mudo. Sim. E aí tu vê em algumas lojas lá um criado mudo custando 25 mil reais. Cara, é o preço que deveria cobrar, porque um marceneiro te custa Sim. X por dia, né? Então Você fica uma semana em cima do O troço, problema né? na nossa região é o seguinte: bons profissionais que não sabem precificar. E aí fica... Isso é meio essa geral. A disparidade de valor. De valores, exatamente. Sim, um mesmo apartamento tu vai ter 100, 150, 200, 250. Isso aí. Isso Não aí. tá certo isso, né? Não. Não Isso faz aí. sentido. Tem alguma coisa que não tá sendo bem orçada. Aí é questão de Claro, entra a questão marcar de cada um. percepção de marca também, né? Total. Eu Vai tenho entrar. uma marca que é um pouco mais, né? Tu vai acabar podendo agregar mais valor ou não, mas não justifica essas diferenças Sei, de às tão vezes gritantes. dobro do valor, né? Sim. Tipo, onde tá o... Mas eu acho que o serviço faz diferença. Faz. Ah, com certeza. Faz. Com certeza. Faz Eu porque... posso comprar a mesma, aquilo que eu falei antes. Tu pode comprar a mesma lâmina, fazer o mesmo móvel. Um fica bom e o outro não fica. Uhum. É aquela questãozinha de quem tá por Daí trás, isso né? Capricho. acaba, talvez a pessoa sabe quanto custa o marceneiro dele Uhum. e ele vai entregar uma coisa boa Ele é que e tá daí orçando tá certo. ele que tá Sim, orçando certo, normalmente é o talvez. mais barato que, não generalizando, Sim, que tá normalmente errado Tá linkado. em algum Mas- lugar o cliente vai pagar isso, vamos dizer. Antes de encerrar, a gente queria Sim. fazer mais uma pergunta pro Edu. Como é que tu vê essa transição? Tu acha que a marcenaria vai acabar
Não, com a tecnologia? não vai. O mundo tá indo cada vez mais para personalização também, né? Eu percebo isso. As pessoas querem a casa dela, elas querem o conceito delas por trás, a casa viva, o seu projeto. Então, a marcenaria é ela que consegue entregar esse tipo de mobiliário. Então, acho que ela não morre. Ela passa por transformação e é isso que a gente tem que estar ligado e tem que acompanhar. E eu, como loja, procuro estar fazendo isso. Procuro ser um apoio da marcenaria nesse sentido. De estar entregando que é novidade, entregando que é tendência, estar acompanhando o movimento do mercado. Mas eu acho que ele é um mercado que não morre, não termina. Assim como a loja física também não termina, né? O que eu falei de experiência antes. Sim, O e-commerce vai tomar conta. Não. A experiência que a gente oferece na loja, nenhum tipo de venda no site vai oferecer. O exemplo tá aí, né? Trabalhar de casa, né? Caiu por Home terra, office, né? é. Tem gente que consegue, faz, tem exato. gente que não consegue. Eu acho que tem público para todas as áreas e todos os estilos. Então, a marcenaria vai passar por transformação. Está passando por transformação. Nós temos que acompanhar esse negócio. Na verdade, é uma tendência até pós-pandemia, né? As Isso. pessoas voltarem esse olhar para suas casas Pra e começarem a dentro. ver as suas reais necessidades, né? Espaços colaborativos, né? O contato, a gente não vive sem, senão A a gente minha ia casa. viver isolado, É. né? A natureza, que cada vez mais natureza. vem para dentro das casas, né? A gente tá vendo uma mescla de materiais muito grande nos Uhum. projetos, né? Então, Ah, sim. cada vez mais. Então, tentando trazer um pouquinho da natureza para dentro de casa com as melaminas, né? Sim. E as melaminas, a gente vê hoje as melaminas que imitam pedra, que imitam tecido, que imitam as lâminas naturais. Então, a gente tem essa mescla de materiais e tá trazendo a natureza pra dentro, né? Sim, e tem Das para próprias todos cores. os públicos, né? Daqui Tem. a pouco um arquiteto e tal não gosta desses Tudo fake bem. e tal, mas ok, tem disponível no mercado, né? Uhum. Gente, vamos encerrando aí mais um episódio, então, muito além de um projeto aqui da Sala de Arquitetos. E queria agradecer vocês, né? Meio de semana aí. A gente O que Edu, agradece. Obrigado o também. convite. Tati. Foi muito Larissa. legal. É muito bom trocar experiências. Muito legal. Isso aí. Muito obrigado, foi é um papo que a gente nem entrou nos conflitos, mas podia durar mais algumas horas aí, né? E dar risada, né? Não deixou Isso aí. pra outra etapa. Então, isso foi show. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais da Sala de Arquitetos, então, tem no Instagram, @Sala de Arquitetos, ou dá para entrar em contato também pelo WhatsApp no 549-9904-7569. Você também pode ver os episódios no Spotify e no YouTube. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito bom.